Bom dia, boa tarde, boa noite, gente querida. Como vão vocês? Tudo bem? Aqui, pastora Andréa Tavares, da Kingdom Church. E para o nosso devocional, nosso café espiritual, nosso encontro de todos os dias. E hoje, nosso devocional, a partir dessa segunda, começa uma nova série, a série de Segunda Reis, onde Deus continua sendo Deus em qualquer cenário. Então, nós vamos ver que Deus ele continua a história, né? A história numa época, né? Num contexto de queda espiritual de Judá, de Israel, uma ação de Deus através da vida dos profetas, né? Que começa com Elias e tem a continuidade com o profeta Eliseu, o cumprimento das advertências, né? De juízo divino e de exílio, e nós vamos ver então Deus operando, fiel à sua palavra para abençoar e também para disciplinar, né? Então nós vamos hoje para o nosso texto que está no livro de 2 Reis 2:11. E aconteceu que indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Queridos irmãos, aqui nesse texto Elias está sendo levado ao céu. Eliseu acompanha com perseverança, não é? A todo momento ele diz: vive o Senhor, que onde você for, irei eu também. E é um momento de transição espiritual, não é? A obra de Deus, queridos, nunca fica sem continuidade. E esse texto, ele nos mostra isso. Quando Elias sobe, Eliseu recebe porção dobrada do Senhor, não é? E creio que amanhã nós vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Porque há muitos erros teológicos, há muito misticismo, né? Quando se fala que Eliseu recebeu a porção dobrada. Mas isso vai ser talvez o nosso tema de amanhã. Mas vamos ver o que Deus ministra. Mas o fato é que Eliseu recebe porção dobrada de Deus, não é? O que Deus estava fazendo na vida de Elias, Deus também faz, começa a operar na vida de Eliseu. Eliseu servia Elias, né? Ele estava sempre ali ao lado do profeta Elias. Então, Deus ele começa a trabalhar. O reino ele não vai depender de um só homem. O reino depende do dono do reino, ou seja, o reino depende de Deus, sempre, porque ele vai fazer da maneira que ele quer e não da maneira que homens queiram fazer ou acham que tem que ser. Então, Eliseu, ele não pediu uma posição, né, uma função, um poder. Eliseu estava pedindo capacitação espiritual. Peço-te, disse ele, que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. Então, queridos, nós vamos lembrar que a palavra do Senhor, ela nos diz que em Jesus nós podemos receber poder para continuar a obra que Ele mesmo tem na nossa vida. A palavra de Deus em João 14:12 vai dizer que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e maiores faremos. Mas para quê? Para que o nome de Jesus, para que a glória do Senhor, né, ela seja impactada dos corações, para que Jesus seja conhecido. Então, nós vemos que Deuteronômio 34:9 diz que Josué foi cheio do espírito de sabedoria. Então, os dons, né, vêm sempre do Senhor para um propósito do Senhor. Nós não fomos chamados para substituir pessoas, nós fomos chamados para dar continuidade a uma obra, a um legado, não é? A algo que foi plantado, que foi semeado. Então Deus quer levantar, queridos, gerações de pessoas que vivam o propósito, de pessoas que queiram verdadeiramente dar continuidade à obra, ao reino de Deus. Porque em Jesus
nós vamos ser os vasos, os instrumentos, não é? Os vasos na mão do oleiro. Então, aquele que derrama o óleo, aquele que derrama da porção do Espírito é o Senhor. Então, nós fazemos parte desse reino e da continuidade do reino. E outros darão continuidade àquilo que nós estamos plantando. Porque não importa quem planta, não é? Quem está semeando, importa aquele que rega, que é o Senhor. Ele é aquele que vai regar a sua obra e as vidas, as almas que serão alcançadas. Então, essa é a ministração desse dia, dessa segunda-feira, que nós possamos ter essa certeza desse Deus que transforma vidas para que o seu nome seja glorificado. Que Jesus abençoe sua segunda-feira. Fica aqui o convite. Ontem nós tivemos um culto abençoado com o nosso diácono Douglas de Lima, que já está no nosso canal da Kingdom Church. Então, se você quer ouvir um pouquinho dessa ministração, ou melhor, pouquinho não, né? Ouvir toda, e outras ministrações, Pastor Marcos, Pastor Andréia, das nossas obreiras, diaconisas, não é? Obreira Lu, diaconisa Maiara, nossa obreira Michele, e com certeza seu coração vai ser abençoado, né? A sua vida será abençoada pela palavra, né? Que a palavra é aquela que traz a fé ao nosso coração, que desperta a fé ao nosso coração para que nós possamos conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Vamos juntos orar? Pai, nós queremos agradecer pelo iniciar de mais uma semana. Nós queremos agradecer, Senhor, pelas muitas, muitas bênçãos que o Senhor nos tem dado. Nós não queremos apenas ouvir, Senhor, falar sobre o teu poder. Nós ousamos, Senhor, te pedir que queremos viver esse poder. Derrama sobre nós, Senhor, sobre esse irmão, sobre essa irmã, sobre cada um de nós, a porção do teu Espírito, a porção que cada um de nós precisa para cumprir, Senhor, o teu chamado, com responsabilidade, com sinceridade, com verdade, Senhor. Que o Senhor possa nos levantar para que possamos continuar, Deus, nessa obra, no teu reino, Senhor, nessa geração que vivemos, preparando, Senhor, no teu nome, para a glória do teu nome, a geração, Senhor, que irá dar sequência àquilo que nós estamos fazendo. Assim, Senhor, nós queremos te pedir que a nossa vida seja um instrumento nas tuas mãos e que vidas, Senhor, possam ser preparadas para dar continuidade a toda boa obra que o Senhor tem na vida de cada um daqueles que estão ao nosso redor. Assim, querido Deus, nós queremos te agradecer pelo iniciar de mais uma semana. Agradecer, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito e por tudo aquilo que o Senhor ainda vai fazer. Porque o Senhor é um Deus de amor, um Deus que cuida, um Deus que está sempre zelando para que a sua palavra possa se cumprir nas nossas vidas. Obrigada, Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, queridos? Essa é a palavra dessa segunda-feira, que você possa continuar meditando na palavra. Leia o texto de 2 Reis, leia lá o livro, para que você possa acompanhar conosco o nosso devocional da semana, para que o Espírito de Deus te inspire, o Espírito de Deus te mostre aquilo que Ele quer que você entenda através dessa ministração, desses devocionais, desse nosso café espiritual. Um café da manhã, um café da tarde, um café da noite, mas é o nosso encontro todos os dias. Que Deus fale profundamente ao seu coração. Amanhã temos um encontro, terça-feira. Então, que você coloque aí, aperta lá o sininho para que você receba as notificações e possa sempre estar meditando na palavra juntamente conosco. E eu creio que Deus já falou, já ministrou o seu coração. Amém?
Então, até quarta-feira temos culto. Aliás, terça na Kingdom em Niterói, quarta na Kingdom em Maricá. E que Deus te abençoe, rique e abundantemente, em nome de Jesus. Até amanhã. Shalom, Adonai.